Salve rapaziada, Marcos aqui. No vídeo de hoje vamos treinar nossos conhecimentos em C++ e para isso vamos fazer um dos primeiros exercícios que eu fiz assim que eu estava começando a aprender C++, que é como gerar e validar CPF com C++. Outro exercício também bem bacana para iniciantes é como gerar números para loteria, e isso eu fiz um código e postei lá no GitHub, o link eu vou deixar na descrição desse vídeo. O algoritmo dos números do CPF, a gente pode encontrar toda a didática dele nesse site aqui alternativo que eu encontrei, também vou deixar o link na descrição para vocês, ou melhor na postagem do blog também, que é bem simples. Existe toda uma lógica para números dependendo da região, mas essa lógica a gente não vai fazer até porque a lógica do CPF independe da região. Mas para a gente gerar número do CPF, primeira coisa, a gente vai ter que gerar 9 números aleatórios. Desses 9 números, a gente vai somar, na verdade, multiplicar por uma quantia regressiva aqui, ó, vezes 10 o primeiro dígito, vezes 9 o segundo dígito e assim sucessivamente. Então, ou seja, a gente vai ter que fazer um loop duplo, onde a gente vai verificar cada dígito que a gente vai gerar aleatoriamente esses 9. Depois que a gente multiplicar todos eles, a gente vai somar os resultados e o resultado final a gente vai dividir por 11. O número que restou dessa divisão, a gente vai pegar o 11 e vai subtrair do resto. Esse número vai ser o primeiro dígito verificador, ou seja, os 9 mais esse 10. Para o segundo dígito verificador, a gente vai fazer a mesma lógica, só que tem duas pegadinhas aqui, ó. No primeiro dígito, se o resto for 0 ou for 1, isso significa que o dígito verificador 1 vai ser 0. Do contrário, vai ser ele 11 menos o resto da divisão. A mesma coisa vai ser também para o segundo dígito. Se ele for 0 ou 1, então essa lógica aqui é bem simples da gente implementar e eu vou mostrar para você como C++ como fica bem fácil. E aí, para a gente tirar a prova dos 9 depois que a gente estiver gerando, a gente vai utilizar esse site aqui, geradordocpf.org, que a gente pode tanto validar quanto também gerar CPF. Vamos começar o nosso projeto, já vamos aqui abrir um terminal e vamos criar o mkdir CPF aqui, já vamos entrar nesse CPF e aqui já vamos criar o nosso CPF ponto, tanto o nosso HPP quanto o nosso CPP, vamos criar aqui também um main.cpp e eu vou mostrar para vocês, a gente vai compilar um pouco diferente, vamos criar um arquivo Lua aqui para a gente compilar. Então vamos lá, já vamos criar aqui o nosso pragma 11 para a gente não duplicar os nossos cabeçalhos e vamos precisar dos seguintes cabeçalhos. Primeiramente, lógico, nossa IO string. Vamos precisar também da nossa memory para a gente alocar e desalocar automaticamente aí com C++. Vamos precisar também do ctime para a gente gerar números aleatórios, a gente vai gerar 9. E também vamos precisar aqui do nosso algoritmo para a gente formatar, remover e fazer outras verificações. Já vamos criar uma classe aqui chamada CPF, já vamos inicializar ela e vamos colocar todos os membros como public, até porque a gente não vai utilizar muito isso, public private aqui. Vamos criar só um construtor de início só para a gente gerar os números e também testar. E depois a gente vai adicionando outros membros e também outras funções membro. Mas já de início já vamos criar aqui um std string que será o nosso membro nubs. A gente vai alocar esses 9 e depois a gente vai somando, concatenando com os dígitos verificadores que a gente descobrir. Aqui no nosso cpf.cpp já vamos incluir a nossa cpf.hpp. Já vamos criar aqui a execução para o nosso construtor e vamos, a princípio, só fazer um loop for, gerar 9 números. De acordo com quem? De acordo com 9 números. Então, diz mnumps vai ser mais igual, e aí como ele vai gerar aqui números int, a gente vai ter que transformar para string, né, to underline string, e a gente vai passar a nossa std dos pontos range, pode gerar do 0 até o 9. Adicionamos conteúdo à nossa mnumps. Na nossa main aqui, vamos tirar isso por enquanto, depois a gente vai precisar passar quando a gente for fazer a verificação. Já vamos fazer um auto C aqui para utilizar a nossa std dos pontos make unique, para a gente incluir o nosso CPF, inicializar como vazio, e vamos somente imprimir aqui com cout a nossa C mnumps, que já vai ser gerada automaticamente no construtor. Então C, vamos imprimir a nossa mnumps. A gente não incluiu aqui o nosso CPF. HPP, vamos verificar isso, está tudo certo, tudo certinho. Sobre o build.lua, veja o seguinte, vamos abrir aqui mais um terminal. Se lembra que no vídeo do GCC eu mostrei para vocês que existe uma função bash, ela está apelidado como compile, e a gente faz um check
com CPP check e depois a gente roda com o compilador G++ com os parâmetros que a gente viu naquele vídeo. Então vamos criar aqui o nosso build.lua baseado nisso aqui para a gente compilar com build.lua. Então já vamos copiar aqui. No nosso build.lua aqui vamos só fazer uma verificação com s.execute e aqui dentro a gente vai dar um Shift Ctrl V. Aqui não funciona esses parâmetros do bash, a gente tem que passar o asterisco.cpp. Se tudo isso der certo, a gente dá um end aqui. Se a gente não passou parâmetro, a gente vai executar somente a compilação do código, que é justamente isso aqui que a gente vai copiar aqui, Shift Ctrl V, e aqui também vai ser asterisco.cpp. Só para a gente compilar aí com Lua para ficar legalzinho aí. Vamos testar aí, porque só com esse código aqui já gera 9 números aleatórios. Vamos entrar aqui no nosso CPF, Ctrl L aqui, e vamos dar um Lua build.lua. Compilou normal, já temos o a.out. Se a gente passasse com --check, já fazia o check dos nossos dois arquivos. Se a gente rodar o nosso a.out, gerou aí 9 números aleatórios. Novamente, ó. Nesse caso aqui a gente precisa semear no nosso main aqui, ó, o nosso aleatório. A gente vai ter que vir com std::srange e srange vai receber o std::time e time vai ser como 0. Desse jeito a gente semeia e aí a gente não fica utilizando números repetidos sempre iguais. Check aqui de novo, Ctrl L, agora vamos rodar o nosso a.out. Gerou 9 números, se a gente rodar novamente, mais 9 números e assim por diante. Agora vamos gerar o primeiro e o segundo dígito baseado nesses 9 números de acordo com a nossa lógica que a gente viu naquele site lá do CPF. Vamos aqui no nosso HPP e já vamos criar duas funções membro, vamos chamar de generate first digit e vamos também copiar isso aqui e vamos gerar o nosso segundo dígito. Vamos fazer separadamente porque quando a gente estiver fazendo validação, a gente pode gerar esses números separadamente também e aí fica mais legal. E já vamos criar a execução aqui para os dois. Primeiramente já vamos utilizar o void CPF aqui, o nosso generate first number, e ele vai ser quase a mesma lógica do segundo número, mas eu vou mostrar para vocês quais diferenças que a gente tem que fazer. Primeiramente a gente vai precisar armazenar em uma variável, vamos chamar ela de D1, igual tem lá no site. O D1 a gente vai inicializar ele como vazio e agora a gente vai fazer um loop for aqui duplo, enquanto m_numbs.size, ou seja, ele é 9. Só que como eu disse para vocês, será um loop duplo. Então, além do i começar do 0, a gente vai ter também o size_t k, que vai começar do 10. E ele vai regredir ao invés de aumentar. Então, menos k. Agora vamos multiplicar incrementando ao nosso D1. D1 vai ser mais igual. Como a nossa verificação vai ser de acordo com o nosso mnumbs e o nosso mnumbs é uma string, a gente vai ter que converter para int, string to int. E a gente vai fazer o seguinte: qual o primeiro número que a gente tem que pegar? Se a gente fizer assim, ó, m_numbs e colocar o i aqui, isso não vai dar certo, o nosso mnumbs não é um vetor. Então a gente vai ter que fazer uma substr. A gente vai pegar primeiramente o primeiro dígito, que é o i, e a gente quer somente um dígito. E esse valor que a gente vai pegar, a gente vai justamente multiplicar pelo nosso k, que vai estar regredindo. K vai ser 10, vai ser 9, vai ser 8 e assim por diante. Então o que a gente tem que fazer agora? Lembra da pegadinha? Se o nosso D1, que é o nosso resultado, dividido por 11, que é o resto dele, for menor do que 2, ou seja, ele pode ser 0 ou 1, vamos utilizar uma condição ternária aqui, então o nosso m_numbs vai ser mais igual a 0. Vamos concatenar como string. Se não, o que é que vai acontecer? O nosso m_numbs vai ter que ser mais igual, e aí que vem a lógica mais legal ainda. Primeiramente a gente vai converter para string, né, to_string, e o nosso D1 pode ser quem? Lembra que a gente tem que pegar o 11 e subtrair ao resto da divisão. Que é o resto da divisão? O nosso próprio D1, que é o módulo do nosso 11. Simplificamos aquele cálculo todo aqui. A gente poderia até colocar um diz aqui, se você quisesse, para você sempre saber que a gente está adicionando ao nosso mnumbs. Então a gente já encontra o nosso primeiro dígito verificador. O nosso segundo dígito a gente vai copiar essa execução aqui, P, e vamos aqui colocar o nosso que a gente chamou lá, né, second. Poderia utilizar o D1 aqui também, mas vamos mudar para 2, só para a gente não se confundir aqui, mas daria do mesmo. Aqui também vai ser o 2 e por final aqui também vai ser o 2. Só que qual é a lógica? Agora a gente não tem mais 9 dígitos, a gente tem 10 dígitos. O que é que a gente tem que fazer? Primeiramente a gente precisa subtrair menos 1, porque ele agora tem 10, tá? Então menos 1 ele começa a ser 9 de novo. E outra coisa, aqui ele vai pegar a partir do número 0. A gente vai ter que pegar o i mais o primeiro dígito. Então a gente vai gerar o primeiro dígito e o segundo dígito, bem simples, somente com esse código.
Isso para a gente gerar, basta a gente vir aqui em cima e adicionar. Primeiramente, gere o primeiro dígito, depois gere também o segundo dígito. Quando a gente imprimir o mnumbs aqui, ele já vai ser 9 mais o primeiro dígito mais o segundo dígito, porque a gente está incrementando. Então vamos lá compilar para a gente ver se está certo mesmo. Se a gente não fez nenhuma besteira, então lua, Ctrl L aqui, lua build.lua, perfeito. Se a gente gerar aqui, ó, já está lá o nosso CPF, 75, tal. Se a gente quiser checar se realmente está certo, vamos copiar isso aqui e vamos lá no nosso site, validar ele. Nesse CPF aqui, ó, se a gente colocar o nosso CPF aqui e validar, ó, deu certo. Se a gente colocasse 1 no final, validar, deu X. Então, estamos gerando números verdadeiros aqui. Se a gente copiar isso aqui também, vamos apagar aqui, vamos validar para ver se está certo, validar, validou. Ou seja, somente com esse código bem simples, a gente chegou ao ponto aí de fazer os nossos CPF. Só que lá no site, vamos até mandar isso aqui para a área de trabalho 2, fica mais fácil. Só que o nosso site aqui, ó, ele gera CPF com pontuação. Se a gente quiser gerar também com pontuação, como que a gente faz? Vamos criar aqui mais um novo membro, vamos chamar de void format underline CPF para a gente formatar o nosso CPF. Vamos criar a nossa execução aqui do nosso void CPF, format CPF, já está no nosso mnumbs. Por isso adicionei a nossa algoritmo lá. Para a gente inserir caracteres no meio de uma string, a gente usa o insert. A gente quer inserir em quem? No nosso m_nums. Poderia colocar também diz. A gente quer inserir. Qual a lógica do insert? Primeiramente, a gente vai dizer qual a posição. O nosso m_nums ponto size, o tamanho dele que a gente já sabe agora são 11. A posição dele a partir do terceiro algarismo. A partir do terceiro seria o 11 menos 8. Qual caractere a gente quer adicionar? Inserir o ponto. Tem que dizer também aqui, né? Quantos algarismos a gente quer incluir. Colocar um algarismo depois do terceiro dígito, que é 11 menos 8. A mesma coisa, agora a gente tem 3, só que é um 8 menos 3. Quanto que é 8 menos 3? 5. Mesma coisa aqui, ó, P, 5 menos 3 vai dar 2. E agora a gente quer inserir o traço. Dessa forma, a gente já insere o nosso CPF. Para a gente gerar de maneira organizada, o que, que a gente vai fazer? Aqui na main, a gente vai fazer algumas verificações. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui com o nosso int argc e o nosso char argv, porque a gente vai passar com um parâmetro e vamos fazer as verificações seguintes. Se argc, como a gente já sabe várias vezes, for maior do que 1, é porque o cara passou parâmetro. Se não, ele não passou parâmetro. A princípio, a gente já vai ter que ter inicializado esses dois conteúdos aqui. Então, já vamos colocar ele aqui em cima. E esse aqui a gente vai imprimir se o cara não passou parâmetro. Se ele passou parâmetro, e esse parâmetro, que é o nosso argv1, já vamos armazenar o nosso argv1 numa string aqui, que vamos chamar de args. Ela vai ser igual ao nosso argv1, que é o parâmetro que o cara está passando. Se esse parâmetro que ele está passando, que é o args, igual a, por exemplo, format, ele quer uma saída de CPF formatado. Então a gente vai, primeiramente, vamos imprimir aqui, né, o nosso cout, o nosso nums, só que antes a gente precisa formatar o nosso nums e é justamente o nosso C, format CPF. Só que aqui a gente pode colocar até um else aqui, por exemplo. Se ele não passou ou passou um parâmetro que não existe, a gente pode dar um std::ser e falar parâmetro inválido. Ponto aqui, barra n, ponto e vírgula, return exit underline failure. Vamos ver se está tudo certo. Ctrl L aqui, lua build.lua. Se a gente rodar o nosso a.out, vence formatação. Se a gente passar qualquer parâmetro inválido aqui, ó, ele não vai aceitar. Qualquer parâmetro até format aqui mais errado, também não vai formatar. Somente se a gente colocar com format, vai retornar com pontuação certinho. Se a gente for validar esses CPFs já com pontuação lá no nosso site, vamos apagar aqui e vamos colar, validar, validou certinho. Se a gente copiar o nosso próximo CPF que formatou com o nosso insert, vamos limpar aqui, vamos colocar aqui ele, mas vamos colocar errado, 2. No final a gente viu que é 7, né? Ó, não validou. Se a gente colocar o certo, como a gente copiou, validou certinho. Estamos gerando o nosso CPF, estamos formatando também o nosso CPF. Agora vamos validar igual o nosso site valida também. Como que a gente valida? Então a gente vai ter que criar no nosso código agora um novo membro e vamos chamar de void check underline CPF. Primeira coisa que a gente tem que fazer no void aqui CPF, check CPF, primeira coisa, o cara vai estar passando com ou sem pontuação ali, né? Com pontos ou com traço. Então a gente
gente primeiramente precisa limpar ele. Para a gente limpar, a gente vai ter que receber parâmetro aqui. Não vamos passar como const string referência, porque a gente vai precisar alterar esse valor. Então vamos passar como std:string como um ponteiro. E aqui ele vai receber esse ponteiro. std:string ponteiro e vamos chamar de CPF mesmo. Para a gente limpar todo o conteúdo que está vindo com pontuações, se está vindo ou não, a gente vai utilizar o erase. E dele a gente vai passar dois parâmetros. O primeiro vai ser o std:remove e o segundo vai ser o end. E o std:remove, por sua vez, recebe três parâmetros, que vai ser o begin, o end e também o caractere que a gente quer limpar. Como se trata de ponteiro, vamos proteger aqui entre parênteses o nosso CPF. Primeiramente a gente precisa limpar com erase. O primeiro vai ser o std:remove. Esse std:remove a gente vai receber três parâmetros, que é o nosso protegido asterisco CPF.begin até o final do também protegido asterisco CPF.end. E por último, o parâmetro que a gente quer limpar. Qual o parâmetro? Qual o caractere, na verdade? Ponto que tem tanto nas três primeiras posições, como também nas três segundas posições, como a gente faz e viu. E no final aqui do nosso erase, a gente precisa também passar como ponteiro, protegido do nosso CPF, ponto end no final. Desse jeito a gente já limpou o ponto. Para a gente limpar o traço, aqui a gente vai limpar os traços também. Limpamos se tiver ou não caracteres. Então aqui a gente limpa o CPF. Próximo passo depois da gente limpar, agora a gente precisa verificar se é somente número. Que o cara pode passar lá parâmetros que são letras, coisas do tipo. Verificar se o CPF é somente números. Depois que a gente limpou, agora tem que ter somente números. Para a gente verificar se é somente dígito, a gente pode utilizar o std ao off. Se ele não for um std ao off, tem que ser o CPF do início dele, o begin, até o final, que é o nosso CPF, ponteiro de novo, end, verificar se ele é quem? Is digit. Se ele não for um dígito, a gente já vai retornar aqui, ó, return false. Só que se a gente vai retornar, tem um erro aí, a gente vai ver. Primeiramente, esse aqui tem que ser bool, que a gente vai verificar aqui. Vamos mudar para bool também, que aí a gente verifica, ele retorna true ou não. Já tem um errozinho aqui, isso aqui, ó, vem depois. Se ele passou daí, então ele vai vir aqui. Vindo aqui, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente precisa comparar esse CPF que a gente já limpou com o nosso mnumbs. O nosso mnumbs, a gente precisa igualar a esse CPF aí. Vai ser igual ao nosso CPF. Só que o nosso CPF vai passar com os 11 números, tirando os caracteres que a gente já removeu. Então, para a gente pegar somente os 9 primeiro, a gente também pode utilizar a nossa substr e a gente quer somente os 9 primeiro, que é do 0 até a posição 9. A gente já vai dizer que o mnumbs é igual aos 9 primeiros números do nosso CPF que a gente está passando. E agora a gente precisa gerar os dígitos para os numbs, que aí o numbs vai ser os 9 dígitos do CPF, só que com os 2 dígitos que a gente vai gerar. Se o numbs for igualzinho ao CPF, quer dizer que é um CPF válido. Se não, é um CPF que não é válido. Então, vamos gerar primeiramente o nosso primeiro dígito e vamos gerar o nosso segundo dígito para o numbs. E agora basta a gente retornar a seguinte verificação. Se mnumbs ou diz mnumbs for igual ao nosso CPF, que é um ponteiro, então ele vai retornar true. Se não, ele retorna false. E agora a gente precisa receber esse número lá na nossa main. Aqui, ao invés de else, já vamos passar aqui para baixo, e a gente passa um else if. O nosso else if é o C, cheque o nosso CPF. Precisa passar como referência porque é um ponteiro. Se isso tudo for certo, a gente pode dar um cout aqui, ó, e pode até colocar uma formatação mais bonitinha aqui, com cores, por exemplo, 033, por exemplo, abre colchetes, colocar uma cor verde, né? Colocar como negrito um M. E vamos colocar também caracteres Unicode /U, para a gente colocar aquele ticado de cheque, é o 2714. E aí a gente coloca CPF válido, exclamação. Vamos colocar o /N aqui que fica mais legal. Só que a gente, quando coloca cores, a gente precisa desligar as cores com /033, abre somente colchete, coloca o M, a gente desliga. Se não, ele não é válido e também não é um parâmetro válido. Então a gente pode colocar aqui, ó, CPF ou parâmetro inválido. E a gente pode colocar também com formatação bonitinha 033. Vamos colocar um vermelho. O vermelho a gente pega com o número 31, ponto e vírgula aqui, para a gente dizer também que quer como negrito. A gente apagou o CPF aqui e basta a gente desligar as nossas cores aqui, ó, /033, colchetes,
M. Se ele for válido, vai mostrar válido com formatação bonitinha. Se não, ele é um CPF inválido ou então ele é um parâmetro inválido. Vamos compilar para ver se está tudo certo agora, se a gente já está também recebendo um CPF como parâmetro. Ctrl L aqui, vamos dar o nosso lua, build.lua, já vamos passar como cheque aqui também, porque a gente colocou coisas novas, né? Passou pelo cheque, perfeito. Se a gente rodar somente o A, se a gente colocar o nosso format, vai vir formatado. Se a gente colocar um parâmetro inválido, CPF ou parâmetro válido e não pegou a formatação como a gente pediu, né? A gente não colocou o nosso /U aqui também. Vamos colocar um /U aqui, ó. 2716, se não me engano, é o xzinho do caractere Unicode. Ctrl L aqui, vamos recompilar com cheque. Ctrl L, rodar o nosso Lua Format. Vamos rodar agora com format O, CPF ou parâmetro válido. Vamos passar o nosso CPF com esses caracteres aqui, ó. Copiar, vamos colar aqui, Enter. CPF válido. Será que é válido mesmo? Vamos vir aqui no nosso site, colocar nada aqui, validar, errado. Agora vamos colar o nosso CPF, validar, realmente o CPF válido. Se a gente gerar um CPF aqui, um format, _format, vamos gerar 100 ponto agora, né? 100 ponto, vamos tentar validar o nosso CPF aqui, 100 ponto, validar, válido também, valida com ou sem formatação. Voltamos aqui. E vamos tentar validar aqui uma letra só para ficar o X, perfeito. Vamos colar o nosso CPF sem pontuação, validar, validou também. Então tá tudo certo aí, o código ficou o mais básico possível, o mais simples, que faz verificações de forma like a boss, sem você perder aí execução de memória, coisas do tipo, utilizando o mínimo possível de recursos. Você ainda pode melhorar, lógico, você pode, por exemplo, se o cara passou um CPF inválido, o cara passou aqui ao invés de 35, você pode dizer assim, se é somente números, eu posso pegar os dois últimos números, gerar para ele e dizer também aqui na saída, os dois últimos números certos seriam esses. Bom, isso é bem fácil de fazer, eu deixo como exercício aí para você. É bom a gente sempre fazer esses desafios aí, para a gente ir treinando e pegando a manha. Vou deixar o código aí lá no GitHub. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.